Olá, amigos e amigas, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Começamos hoje então os nossos comentários sobre o Pai Nosso, também conhecido como a oração de Jesus. Um famoso escritor e pregador bíblico dizia, ou melhor, diz ainda, porque ele está vivo, ele é pregador do Papa, ele dizia que o Pai Nosso é uma das pérolas mais preciosas do Evangelho. O Pai Nosso, uma das pérolas mais preciosas do Evangelho. Inicialmente fazia parte dos segredos da fé cristã, dos arcanos do mundo misterioso da fé. Os catecúmenos sempre, para se tornarem cristãos, faziam uma longa oração, um longo retiro, e no final deste retiro, eles recebiam a Eucaristia pela primeira vez e o Pai Nosso. Os cristãos antigos, antes dos catecúmenos, rodeavam a todos eles muito alegres e felizes, porque era mais um grupo que entrava na Igreja de Cristo, era mais um grupo que iria continuar o trabalho de Nosso Senhor. Aquelas pessoas, aqueles homens e mulheres, consideravam o Pai Nosso como uma relíquia. Por quê? Porque era a palavra de Deus. E tinham que guardá-la como realmente palavra de Deus. Nós hoje podemos observar que esta oração está um tanto quanto banalizada. Muitos de nós, não a rezamos como deveríamos rezá-la. Fazemos-la distraidamente, mecanicamente, como em série. Não damos atenção para seu valor. É a oração de um Deus que a compôs e entregou a seus irmãos, insistindo que nós a rezássemos. Como seria maravilhoso se, ao escutarmos esta prece, pensássemos que estivéssemos na presença do Senhor. Como os apóstolos, a primeira vez que eles rezaram com Jesus Cristo, estavam todos juntos, compungidos, entusiasmados, felizes, e certamente muitos deles trêmulos, porque pela primeira vez iam rezar palavras que tinham saído da boca de Deus. A oração de Jesus e os apóstolos. Ao observarmos que os apóstolos ficavam um quanto tanto tristes quando viam Jesus se ausentar deles, do grupo, e passava noites quase que inteiras, ajoelhado ou sentado nas pedras da velha Galileia, dirigindo-se a Deus Pai, os apóstolos, repito, ao observarem estas circunstâncias, eles ficavam querendo também aprender como Jesus rezava, como Jesus se dirigia ao Pai em suas madrugadas fiorentas. E então pediram que ele fizesse uma prece para que todos os apóstolos pudessem rezá-la e depois também os demais discípulos que viriam. E o chefe do grupo, ou seja, Cristo, e chefe da igreja, então compôs o Pai Nosso, que eu diria é uma onda que se propagou por todos os séculos sobre a Igreja de Cristo. É uma espécie de tsunami que cada vez mais vai envolvendo os homens de bem, os homens e mulheres que realmente seguem aquilo que Jesus Cristo pediu de cada um de nós e continua pedindo no Pai Nosso. Vejamos agora o Pai Nosso e a Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento da unidade. É o sacramento que contém em sua presença
o próprio autor de todos os sacramentos, Jesus Cristo. E o Pai Nosso, feito por Jesus Cristo, também, quando nós rezamos, Cristo certamente está nos ouvindo. Então, na Eucaristia, Jesus presente se entrega ao Pai para servir aos homens. Ele diz: estou no meio de vós como aquele que serve. Vocês podem ver isto em Lucas 22, 27. E no Pai Nosso, vemos que Jesus diz mais ou menos a mesma coisa. Lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, nós temos: eu estou no meio de vós como aquele que ora, como aquele que está sempre intercedendo por vós. Então, na Eucaristia e no Pai Nosso, o Cristo está presente. Na Eucaristia, servindo-nos. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. No Pai Nosso, sempre rezando por nós, intercedendo por nós. Vejamos agora o Pai Nosso como o Evangelho resumido. Pai Nosso é o Evangelho rezado. Resumo de todo o Evangelho, feito por aquele que é o próprio Evangelho. Jesus Cristo, em pessoa, é o próprio Evangelho. Viver o Pai Nosso já está na direção de Deus, na direção do Tabor, atraído pela esperança e pela força misteriosa do ressuscitado. Então veja, quando nós rezamos o Pai Nosso, pensemos que o ressuscitado está presente no meio de nós, quando nós rezamos a sua oração. Continuando, o Pai Nosso, uma oração, uma palavra-chave, melhor, o Pai, uma palavra-chave na oração de Jesus. É a palavra principal desta oração. Jesus, quando começava seus colóquios, suas orações com o Pai, ele sempre começava com esta palavra Pai. Não dizia Pai Nosso. Esse adjetivo nosso foi acrescentado posteriormente por São Mateus. Ele dizia a Jesus: Pai, nas tuas mãos, Pai Santo, sim, Pai, agradeço-te, Pai. Repito, sem o adjetivo. Este monossílabo, Pai, é traduzido de uma palavra aramaica Abá. Abá, que significa papai, painho. Então Jesus se dirigia ao Pai chamando-o de painho, Abá. Ele diz que nós temos que ser como as crianças. As crianças, quando se dirigem ao pai ou à mãe, ela diz painho, mainha. Se o pai não lhe concede aquilo que a criança está pedindo, ela vai com a mãe e diz: mãe, eu queria fazer isso, eu queria aquilo. A mãe logo se emociona e entrega ao filho tudo que ele quer, tudo que ele está pedindo. Então nós, quando rezamos a Deus, em nosso quarto, com as portas fechadas, ou em nossas caminhadas, em nossos trabalhos, no silêncio de nosso coração, podemos e devemos chamá-lo de painho, como a criança chama o pai de painho e a mãe de mainha. Se não fordes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Então nós devemos aprender com as crianças o jeito de elas se dirigir ao papai, à mamãe, e assim também será a nossa oração para com Deus. E agora vejamos a sublime novidade trazida por Cristo no Pai Nosso. Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Filho do Deus unitrino, do Altíssimo, do Onipotente, do Onisciente. E ele nos assegura que nós somos também filhos de Deus. Deus é também nosso Pai. Certa feita, não faz muito tempo,
eu dirigindo por essas estradas do nosso Brasil, na minha frente ia um caminhão e eu pude ler a seguinte frase: não sou Deus, mas sou seu filho. Achei interessante a teologia daquele caminhoneiro. Não sou Deus, mas sou seu filho. Impensável até o aparecimento de Jesus em nosso meio, esse fato de nós sermos também filhos de Deus. Eu costumo dizer que a palavra Pai, no Pai Nosso, é uma das formidáveis revoluções que Jesus Cristo fez. Nenhum judeu, até seu tempo, tinha coragem de chamar a Deus de Pai. Em outro vídeo, podemos até apresentar os diversos nomes atribuídos a Deus até a época de Jesus. E o fato de chamarmos a Deus de Pai é, de certo modo, a realização da profecia do profeta Isaías, melhor, do profeta Oséias. O profeta Oséias dizia: serei para eles como alguém que ergue uma criança em sua face. Isso o profeta dizia, mas eram palavras de Deus. A mãe, sobretudo, pega a criança nos braços e encosta seu rostinho no seu rosto também. Deus, serei para eles como alguém, ou seja, como a mãe, como o pai, que ergue a criança na sua face. A oração de Jesus impressionou de tal modo a São Francisco de Assis, que ele, a abandonar a família e o mundo, exclamou: de hoje em diante, somente quero dizer, Pai nosso que estás nos céus. Veja como os santos rezam. Ele deixando a família, deixando as riquezas, e muitas riquezas, muitas das quais entregou para os pobres, ele dizia, então, de hoje em diante, quero somente dizer, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Fiz resplandecer no mundo o teu nome. Ninguém vem ao Pai senão por mim, dizia Jesus, evangelista João, capítulo 14, versículo 6. O pedido para que o nome do Pai fosse santificado é a substância, é o cerne das orações de Jesus Cristo. Para nós também não pode ser outra nossa preocupação. É o centro de nossa vida espiritual, de nosso relacionamento para com Deus. Não pensemos que Deus tem que ser mais santo do que é santo. Ele é o santo dos santos, a fonte inesgotável de santidade, o 3 vezes santos. Que significa então? Santificado seja o teu nome, assim na terra como nos céus. Sabemos que a criatura humana carrega constantemente dentro de si, em seu coração, as más inclinações, os ódios, as invejas e até, como diria o poeta, um desejo insopitável de dar um golpe em Deus e colocar-se em seu lugar. Vejam que insensatez do coração humano, eivado por todas estas más inclinações. Todas estas incongruências, nascidas no seio das primeiras criaturas humanas e medradas no coração de todas as demais famílias, são obstáculos à santidade de Deus. Santidade que se espalha mundo afora, que envolve, que contamina a todos nós, dissipando as trevas de nossas vidas, como o sol afugenta a escuridão da noite. São Cipriano nos diz que a santidade que adquirimos no batismo deve continuar em nossa vida. Então, quanto mais nós formos santos aqui na terra, mais nós provamos que Deus é santo e mais Deus se santifica em nós. Não que ele se santifique nele, porque é o santo dos santos, mas
os homens na terra se santificando, estão dando exemplo de que esta santificação vem das graças de Deus, vem de Deus, e assim Deus se santifica pelo nosso exemplo, pelo exemplo de cada um que realmente segue a Jesus Cristo. Somos o sal e a luz do mundo. E isso nós o fazemos através da oração, através do nosso trabalho neste mundo em que nós estamos. Seja santificado o teu nome em nossa mente e em nossos lábios. Assim estaremos contribuindo efetivamente para que a igreja seja cada vez mais santa, propagando o reino de Deus. No Pai Nosso, Jesus não nos pede que Deus seja santificado por nós, mas que seja santificado em nós. Repetindo, no Pai Nosso, Deus não nos pede que Deus seja santificado por nós, que nós transmitimos nossa santificação a Deus, não é isto, mas Deus pede que nós, com as nossas atitudes, o santifiquemos. Sede santos, porque eu sou santo. Isto está na primeira carta de São Pedro, nos versículos 1º e 2º. Então, no Pai Nosso, Jesus não pede que Deus seja santificado por nós, mas que seja santificado em nós. Nós aqui terminamos esta nossa conversa de hoje e continuaremos no vídeo seguinte a falar sobre Pai Nosso que está nos céus. Desejo a todos vocês que cada vez mais se imbuam, cada vez mais o coração de cada um perceba que rezando o Pai Nosso, como deve ser rezado, como os apóstolos rezaram, nós cada vez mais vamos chegando perto de Deus e conseguindo as suas graças. Até a próxima.